Leylin! Gilbert e Emma vieram enquanto Leylin estava imerso em pensamentos. Seus olhos estavam brilhando de alegria. O que é isso? Você adquiriu um interesse em temperar o corpo? Emma imediatamente fez a conexão depois de olhar para a confusão de materiais sobre a mesa. Milímetros. Minha alma se fortaleceu muito recentemente e meu corpo físico não conseguiu acompanhá-la. Leylin assentiu. Esta não era nenhuma informação que valesse a pena esconder depois de tudo. Sério, Gilbert sentou-se sem fala. Os Bloodlocks US Bloodline têm a vantagem de aumentar a vitalidade devido à nossa herança de genes antigos. Estamos à frente dos magos neste campo, e normalmente só temos que nos preocupar em como aumentar nossa força da alma. Não há praticamente outras pessoas na sua situação. A monstruosa taxa de crescimento de Leylin foi algo que Gilbert achou difícil de digerir. Leylin riu e fez aos dois duques algumas outras perguntas sobre o temperamento corporal. No entanto, os dois sabiam ainda menos do que ele e dificilmente poderiam dar-lhe informações úteis. No final, Leylin só podia perguntar: quanto você conhece sobre o Sky City? O que? Não me diga que você está indo para lá. Ambos os Varlocks se levantaram em choque. Por quê? Qual é o problema? Perguntou Leylin com um sorriso. O Endearin Scepter mantido em Sky City era um tesouro que só o virtuoso Sky Sages podia entrar em contato, e tinha a capacidade de aumentar seu físico em 2 níveis, sem nenhum efeito colateral. Para o presente Leylin, isso foi uma enorme tentação. 2 níveis foram aproximadamente 20 pontos de vitalidade. Com os 10 pontos adicionais da poção do dragão gigante, sua vitalidade ficaria muito próxima de 100 pontos. O restante pode ser aumentado lentamente através da Fireplume ou Multilimb Strengthen. Portanto, se ele não pudesse encontrar outros métodos para substituí-lo, ele teria que passar por isso. Depois de um momento de silêncio, Emma falou. Leylin. Mesmo que o monarca dos céus não tenha mirado em Varlocks antes, você conhece a situação com nosso união bruxo. Devido a razões desconhecidas, Varlocks linhagem foram rejeitados e foram tratados como inimigos pelos magos regulares do continente central. Eles chegaram até a beira da extinção. Apesar dos tremendos esforços dos poucos feiticeiros da Lua Radiante, a maioria dos Varlocks ainda se sentia bastante insegura. Foi por isso que a Morning Star Area surgiu. Se os monarcas não tivessem dado à supressão de Varlock sua aprovação tácita, isso seria impossível. Aos olhos de Emma, Leylin era um talento promissor que ela tinha grandes expectativas, até mesmo alguém que ela considerava um genro. Ela naturalmente não gostaria que Leylin saísse e se expusesse ao perigo. Mentor Gilbert, o que você acha? Leylin só podia rir ironicamente por dentro, com os olhos focados em Gilbert. Não vamos falar sobre o monarca dos céus. Sky City é uma terra sagrada para os magos no continente central e é considerado o Palácio da Verdade. Inúmeros mestres de primeira linha, artesãos e acadêmicos se reúnem lá, chamando de berço do conhecimento. Em termos de inovações e avanços em feitiços, um progresso rápido é feito a cada dia. Gilbert coçou a cabeça careca, recordando algumas boas lembranças do passado enquanto seus olhos brilhavam. Se você ainda não se tornou um Morning Star Varlock e o pilar que sustenta nosso clã Ouroboros, minha primeira recomendação seria ir a Sky City se você pretende viajar pelo continente. Se este é o caso, estou ainda mais interessado em ir para lá. Leylin acariciou seu queixo, ansiando evidente em sua expressão. Tudo bem então, mas você tem que ter muito cuidado. É melhor esconder sua verdadeira identidade. Gilbert e Emma sorriram ironicamente um para o outro. Eles conheciam Leylin bem o suficiente. Ele era do tipo teimoso e, agora que já tomara sua decisão, não mudaria de ideia com facilidade. Ele só queria ouvir suas sugestões. Eu sei. Leylin cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Bem, então, existe algum motivo para você vir até aqui agora? Assim, claro. Nós até esquecemos disso. Gilbert deu um tapa na testa. Ele passou por Leylin um cristal de gravação. Depois de um mês de luta dura, finalmente recuperamos todo o nosso território. Este é o novo mapa que desenhamos.
Leyline enviou sua força da alma para o cristal e imediatamente percebeu um mapa gigante. Cores diferentes foram usadas para dividir as regiões que pertenciam aos diferentes nobres da linhagem. Comparado ao mapa anterior, não havia muita mudança no todo, mas grande parte dos territórios dos nobres havia sido grandemente modificada. Primeiramente, o território que pertencia aos nobres sob as alas do primeiro ancião anterior havia sido grandemente reduzido, realocado em lugar da família Serpente de Sangue, mais significativamente, da família Farlier. No conjunto, os direitos e benefícios dos duques permanecem os mesmos de antes, enquanto eu me aposso do território e dos recursos que originalmente pertenciam ao primeiro ancião. Leyline ponderou sobre isso em sua mente, embora na superfície, apenas balançou a cabeça. Acho que está tudo bem. Vamos com este mapa redistribuído. Só depois que Leyline concordou com essa redistribuição Gilbert e Emma se sentiram como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Afinal, Leyline era crucial demais para o clã Ouroboros, e se ele estivesse insatisfeito com a distribuição e deixasse o clã, estaria em sérios apuros. Leyline riu e sacudiu a cabeça ao ver os dois veteranos Morningstar Varlocks com medo e trepidação diante dele. Mestre! Capturei um terceiro lote de Varlocks Kobold e os coloquei na sala de amarração. Tanasha fez uma reverência para Leyline, conforme relatou. Este Magus que estava usando um vestido preto lhe dera ainda mais respeito desde o seu avanço. Ela também se tornou muito cautelosa com seu trabalho. Ao comando de Leyline, ela havia capturado um grande número de Varlocks Kobold em um piscar de olhos. Bom trabalho! Leyline sabia exatamente o que queria. Ele deitou preguiçosamente no sofá, acenando ligeiramente com a mão direita. Uma demoníaca chama escura se formou em sua testa, deixando para trás uma marca distinta na forma de uma cobra negra. Asterisco HSS. HSS. Asterisco cercando a cobra via chamas nebulosas. A cobra parecia estar viva, prestes a romper a fina membrana da pele a qualquer momento. Mestre! Tanasha se ajoelhou em trepidação. Ela podia sentir o poder aterrorizante da marca, o suficiente para esmagá-la em pó. Esta é a minha marca secreta e é representativa de mim. Eu também a armazenei dentro de um ataque de uma só vez de minhas próprias mãos. Estrelas da manhã normais não serão capazes de suportá-lo. Leyline fechou os olhos ligeiramente enquanto falava devagar. Enquanto isso, Tanasha ficou emocionado com suas palavras. Uma vez eu prometi a você em Kixd Castle que uma vez que eu fosse forte o suficiente, e não tivesse medo de retaliação, eu lhe daria sua vingança. De fato, essa era a razão pela qual Tanasha havia escolhido servir sob ele. Sim, mestre. É que eu nunca pensei que este tempo chegaria tão cedo. Tanasha soou um pouco instável. A taxa de avanço de Leyline foi muito além de suas expectativas. A família que você vai se vingar não tem estrela da manhã. Eu também falei com a organização de apoio deles, e eles não vão atrapalhar. Você deve ser capaz de lidar com tudo. A impressão secreta que deixei em você é seu último recurso. Obrigada, mestre. Tanasha engasgou quando soluçou, os olhos vermelhos como as lembranças de ter sido ferida e perseguida depois de aparecerem. Ainda era extremamente vívido em sua mente, como ela teria que se esconder no deserto para sobreviver. Vá! Leyline acenou com a mão e Tanasha saiu respeitosamente. Depois de sair da Torre do Mago, Tanasha sentiu a marca secreta em sua testa, especialmente o imenso poder dentro dela, e seus olhos brilharam com força. Como você esteve, Dove? Eu voltarei em breve. A maioria pensaria que Tanasha e esta pomba eram muito amigas de suas palavras, mas ficariam assustados ao olhar para a expressão aterrorizante em seu rosto. Ódio profundamente enterrado que não se dissipou com o tempo. Em vez disso, fermentou e cresceu. Depois que Tanasha foi embora, Leyline levantou-se lentamente e anunciou algo que parecia uma profecia. Ele tinha a sensação de que a viagem de volta de Tanasha seria acompanhada por uma grande quantidade de derramamento de sangue e dor. A miséria de ser forçado a sair de casa e a experiência de se esconder para a sobrevivência foi o suficiente para transformar Tanasha em uma deusa aterrorizante da vingança. Mas a história entre eles não importava para ele.
Não importava o que tivesse acontecido, Leylin certamente ficaria do lado de Tanasha e por uma razão muito simples. Ele não tinha nenhum relacionamento com a outra parte, enquanto Tanasha era seu subordinado. Leylin sempre favoreceu o seu próprio povo. Ele seguiu seu próprio conjunto de regras e definitivamente ficaria do lado de seu próprio povo se estivesse envolvido em conflito com pessoas de fora. Se Freya lutasse contra seus subordinados, por exemplo, ele a apoiaria. Mas no caso de os dois caírem, ele escolheria proteger seus próprios benefícios. Seus benefícios pessoais estavam no centro de seu conjunto de regras. Quanto mais próximo um círculo externo de benefícios era do centro, mais prioridade ele recebia. Quanto à justiça? Justiça? Para coisas assim. Haha. Gênio da torre. Comece a modulação de Kobold Varlocks com base na sequência de operação da linhagem sanguínea na qual eu havia entrado anteriormente. Tome agora, por exemplo. Os interesses de Leylin estavam em conflito com os dos Kobolds, por isso ele não hesitaria em sacrificá-los. Bip. Primeiro estágio de modulação começando, aumento em atividade de linhagem, a voz do gênio da torre soou. Enquanto isso, sons de gritos tristes podiam ser ouvidos das várias gaiolas sob a Magus Tower. Depois de dias de experimentos, Leylin segurou uma poção purpúrea da linhagem vermelha em um tubo de ensaio, com o rosto cheio de satisfação. Embora houvesse alguns fracassos no meio, a poção do dragão gigante está finalmente pronta.